Então, vamos comentar algumas questões aqui sobre fenômenos químicos e físicos. Sou a professora Ângela Ferreira. Eu peço que você curta o vídeo para que você entenda sobre esse assunto. A primeira questão é a seguinte: quais as evidências levam a classificar a deteriorização dos alimentos como sendo uma reação química e o derretimento de um pedaço de gelo como sendo uma reação, não sendo uma reação química? Vamos entender esses dois processos. Aliás, vamos entender o que é fenômeno químico e o que é fenômeno físico. O fenômeno químico, ele basicamente, tem a forma, o que para a gente classificar, né? O que a gente precisa entender é que eu tenho determinadas substâncias após um fenômeno químico, eu passo a ter novas substâncias. Então, as reações químicas, os fenômenos químicos, eles ocorrem a partir do momento que eu tenho eles ocorrendo e você passa a ter substâncias diferentes que você tinha anteriormente. Com relação a derretimento de gelo, né, eu tenho ali a água na forma sólida e essa água na forma sólida ela passa para o líquido. Então eu tenho apenas uma mudança de estado do sólido para o líquido. Eu não tenho nesse exemplo uma mudança de substância. Eu tinha água sólida, vou ter água líquida agora, mas eu continuo tendo água. Então, uma sugestão para a resposta dessa questão seria isso aqui. Na deteriorização dos alimentos, surgem novas substâncias, por isso ocorre uma reação química. No derretimento de gelo, só ocorre uma mudança de estado físico da matéria. Passa do estado líquido para o estado sólido para o estado líquido, né, através de um processo de fusão, e não surge nenhuma substância diferente, tá bem? Então, essa seria a sugestão de resposta para essa questão. A próxima questão fala o seguinte: quando uma folha de papel queima, diz-se que há uma reação química. Já uma folha de papel, quando ela é rasgada, não há reação química. Existe a razão para diferentes classificações para ambos os processos, considerando as propriedades iniciais e finais de cada um. Bom, quando eu queimo o papel, eu tenho papel, passo por processo de combustão, eu vou ter ali produzir CO2 e água, né? Um processo de combustão, por exemplo. Eu vou ter cinza, né? Após ocorrer esse processo. Então, eu tenho um processo onde a minha substância inicial, ela é mudada. Então, eu tenho ali uma reação química. Então, eu mudei o papel, deixa de ser papel e se torna cinza, por exemplo. Já quando eu tenho uma folha de papel e eu rasgo essa folha, eu simplesmente estou pegando papel e transformando ele, deixando ele em partículas menores. Então, eu não estou transformando papel em uma outra coisa. Então, aí eu não tenho uma reação química, não tenho um fenômeno químico, eu tenho um fenômeno físico. Então, uma sugestão de resposta seria o seguinte: quando o papel é queimado, está havendo uma reação de combustão da celulose e observa-se como produto final mudança de cor, textura, ou seja, virou cinza. Já no caso de rasgar o papel, apenas uma mudança física, ou seja, você tem o papel ainda como produto final, só que em partículas menores, tá bem? A outra questão seria essa daqui: as substâncias cloreto de amônio, sólido branco, é empregado desde a antiguidade como adubo para vegetais. Os egípcios, por exemplo, obtinham a partir do esterco de camelo. Muitos dos fertilizantes atuais produzidos na indústria química contêm essa substância em sua composição. Sabe-se que o cloreto de amônio sofre decomposição produzindo os gases amônio e cloreto de hidrogênio. Por decomposição, amônio origina gases nitrogênio e hidrogênio. Quantas substâncias químicas diferentes são mencionadas nas afirmações? Aqui a gente tem, primeira substância química, cloreto de amônio. Depois, gases de amônio e cloreto de hidrogênio. Por decomposição química, a amônia se origina
produzindo nitrogênio e hidrogênio. Então, quantas substâncias químicas a gente tem aí? Cloreto de amônio, gases de amônia, cloreto de hidrogênio, nitrogênio e hidrogênio. Então, a gente tem o cloreto de amônio, a amônia, o cloreto de hidrogênio, o nitrogênio e o hidrogênio. Então, no total, a gente tem aí 5 substâncias, tá? São 5 substâncias. A segunda pergunta, considerando cada afirmativa isoladamente, quais as substâncias são produtos e são reagentes? Vamos primeira afirmativa aqui, o cloreto de amônio. Aqui nessa questão não quero trabalhar com a fórmula química do cloreto de amônio, simplesmente entender o que acontece com o produto ou com reagente, né? O cloreto de amônio se decompõe produzindo gás de amônia e cloreto de amônio. Então, pela primeira afirmativa ali, eu sei que o cloreto de amônio se transforma em gás amônia mais cloreto de hidrogênio, tá? E a segunda ali, por decomposição, a amônia origina o gás nitrogênio e hidrogênio. Então, por decomposição, eu tenho amônio produzindo gases de hidrogênio, gases, que tá errado, né? É nitrogênio e hidrogênio. Tá faltando o N aqui. Em vez de H, seria um N aqui. Nitrogênio. Deixa eu cortar aqui. Seria o nitrogênio no lugar do hidrogênio, tá? Então, seria nitrogênio e os gases de hidrogênio. Quem seriam os meus produtos? Deixa eu escrever aqui nitrogênio. Só um instante. Nitrogênio mais hidrogênio. Quem seriam os meus reagentes? Reagente aqui na primeira, cloreto de amônio. Produto, gás amônio, o que é produzido, né? E o cloreto de hidrogênio. Aqui o meu reagente é amônia, que se decompõe em gás nitrogênio e gás de hidrogênio, tá bem? Então, essa seria a resposta dessa questão. Essa outra aqui seria o seguinte, ó. Produtos de limpeza, evidentemente, indevidamente guardados ou manipulados, estão entre as principais causas de acidentes domésticos. Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por uma misturando água sanitária, amoníaco, sabão em pó para a limpeza de banheiro. A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar. Meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para voltar a respirar. O trecho sublinhado poderia ser reescrito em uma linguagem científica da seguinte forma. Letra A. Substância química presente nos produtos de limpeza evaporaram. Na verdade, não ocorreu uma evaporação, né? Aqui ele fala que a mistura ferveu, né? Talvez a evidência de uma reação química aí que ocorreu devido a essa mistura que ele fez, né? Letra B. Com a mistura química, houve a produção de uma solução aquosa asfixiante. Não houve uma solução aquosa, porque aqui ele está falando que houve fumaça asfixiante. Fumaça está no vapor, né? Um gás, mas não é uma solução aquosa. Letra C. A substância sofre transformações pelo contato com o oxigênio do ar. Bom, se você misturar água sanitária, amoníaco, sabão em pó para limpar, você não está ali precisando do oxigênio para ele reagir, né? A reação já está acontecendo entre esses 3 componentes que foram misturados aí. Então, não é pelo oxigênio do ar. Letra D. Com a mistura, houve transformação física, ou seja, houve uma reação química, houve uma reação química que produziu rapidamente gases tóxicos. Uma fumaça asfixiante quer dizer um gás tóxico nesse caso, né? Houve uma mistura, a mistura ferveu. Então, essa seria a resposta. Vamos só dar uma observada aqui na letra D. Na letra E, com a mistura, houve transformação química evidenciada pela dissolução do sólido. Não está falando nada de sólido, está falando de fumaça, está falando de mistura, que a mistura ferveu. Então, a resposta correta seria a letra D, tá bem? E mais uma questão seria o seguinte: ao ferver ou congelar uma porção de água, estamos
e efetuando transformações da matéria. No entanto, ela não altera a estrutura, considerando que a água é formada por átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Assinale a alternativa correta. Ao ferver a água, letra A, ao ferver a água, as ligações entre os átomos são rompidas, porém as propriedades permanecem as mesmas. Ao ferver a água, eu estou mudando apenas o estado físico da água, ela vai evaporar, né? Eu estou separando as moléculas, eu não estou rompendo ligação. Se eu estiver rompendo ligação, eu estou evidenciando uma reação química, o que não está ocorrendo. Letra B. Ao congelar as moléculas de água, elas se reagrupam, diminuindo a energia do sistema. A gente tem que lembrar que, por exemplo, quando você tem uma substância sólida, ela está mais organizada, digamos assim, essas bolinhas seriam as moléculas, elas estão mais juntas uma da outra, assim, seriam bolinhas, tá? Uma do ladinho da outra. Agora, quando eu tenho um estado, por exemplo, líquido, né? Elas já estão um pouco mais espaçadas, tá? Gasoso mais ainda. Então, ao congelar essas moléculas que eu estou passando aqui, por exemplo, do estado líquido para o estado gasoso, ao fazer essa conversão, eu estou sim reagrupando e diminuindo a energia do sistema, porque elas estão mais organizadas. A energia cinética, que é a energia da movimentação, ela diminui. Então, ela permite que o meu sistema esteja mais organizado e com a energia cinética menor, tá? Essa seria a resposta, mas vamos ver as outras. Ao ferver uma porção de água, os átomos de oxigênio são liberados para a atmosfera. Se isso acontecesse, eu estaria fazendo uma reação química. Mas ferver é um processo de transformação física. Letra D. Ao ferver uma porção de água, os átomos de hidrogênio são liberados para a atmosfera. Mesma coisa da C, não tem nada a ver isso, tá? As mudanças propostas no enunciado são exemplos de transformações químicas. Não ocorreu a formação de novas substâncias. Então, não é uma transformação química, é uma transformação física. Qual seria a resposta da questão? Letra B. Tá bem? Devido àquilo tudo que eu falei. Se você ficou com dúvida ou quer dar uma sugestão aqui, deixa nos comentários, tá? Eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal para você receber as notificações do vídeo aqui postado, dos vídeos postados. Me siga no Instagram, Prof. Ângela Ferreira, e o meu muito obrigado.